Meu caro presidente, senador Walter Pinheiro, nosso relator, nossa vice-presidente Simone Tebet, ex-prefeita, nosso relator geral da Comissão Especial do Pacto Federativo, ex-prefeito, também senador Fernando Bezerra, caro ex-governador, senador Anastasia, eu já pedi à Secretaria que nos dá assistência à distribuição do relatório da coordenação das finanças municipais no âmbito desta comissão especial. Vou para, como se diz aqui, economia processual, que eu acho muito bonito isso, mas é para racionalizar simplesmente, o que falta muito na casa, é dizer que o que coube à comissão juntar a agenda da Frente dos Prefeitos, cujo presidente é Márcio Lacerda, e da Confederação Nacional dos Municípios, que agrega, digamos assim, um número muito grande das prefeituras, eu diria pequenas e médias, e à frente as cidades maiores como as capitais. Juntamos tudo isso, até queria publicamente fazer um agradecimento ao prefeito Márcio Lacerda, que veio aqui prontamente com o prefeito Maguito Vilela e mais um representante da Confederação Nacional dos Municípios, um prefeito do estado de Goiás, de um município do estado de Goiás, para oferecer as contribuições. Colhemos esse material, a assessoria legislativa do Senado teve um trabalho junto com a assessoria de cada gabinete dos senadores, a trabalhar numa pauta já entregue ao nosso relator Fernando Bezerra, contendo as questões das finanças municipais. Aqui tratam, e aí para simplificar também, questões relacionadas. Ponto 1, atualização do IPTU no início de cada mandato. Esta é uma demanda tanto da Confederação quanto da Frente. Então, aqui já todos sabem mais ou menos do que se trata isso. E aqui a sugestão que está da coordenação é que haja o convencimento do Parlamento para a retirada do requerimento e que a nossa comissão aprove o requerimento de urgência para a matéria após ser aprovada na CAI, já que existe em tramitação o PLS 277, que trata como lei complementar desse tema. Então, nós já temos pronto, em andamento, uma matéria que pode servir e seria aprovado até na CAI até o dia 17 de julho do corrente ano. Então, esse é um tema comum. Modernizar a legislação do Imposto sobre Serviços, ISS, também é das duas entidades. E aí, sugere-se, neste caso, que o presidente Walter Pinheiro e o relator e a vice-presidente promovam um diálogo com os eventuais relatores das matérias para visualizar ajustes nas redações dos projetos de lei com o intuito de aprovar a demanda municipal. Aí se refere, por exemplo, ao PLS 414, de 2012, complementar, PLS 501, de 2013, complementar, PLS 168, de 2014, complementar. Então, nesse caso, seria um trabalho adicional para fazer. Esclarecer o PLS 386, expande a lista de serviços e cria alíquota mínima para o ISS, foi aprovado pelo plenário do Senado e enviado à Câmara no 5 de dezembro. Na Câmara, essa proposição legislativa foi reconhecida como projeto de lei complementar 366 de 2013. Esse projeto de lei tramitará na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Comissão de Finanças e Tributação. Vale esclarecer que o PL 366 de 2013 ainda se encontra na comissão. Demandas que poderiam ser aprovadas, mas apenas dependendo de um aprofundamento do debate. Impedir a redução do repasse do Fundo de Participação dos municípios quando houver queda de arrecadação. Como essa demanda irá gerar impacto fiscal à União, e essa é uma preocupação desta comissão, as 9 proposições legislativas em tramitação sobre esse tema no Senado
a PEC 12, de 2009, PLS 230, de 2009, PEC 31, de 2011, PEC 125, de 2011, PLS 222, de 2011, PEC 2, de 2012, PEC 68, de 2012, PEC 70, de 2012 e o PLS 225, de 2014. Deveriam ser discutidas no segundo período legislativo da sessão legislativa ordinária deste ano. Além disso, seria conveniente a análise dessas matérias junto com a coordenação de finanças estaduais, aí no caso da senadora Lúcia Vânia, devido à existência de demanda dos estados semelhante relacionada ao fundo de participação dos estados, tanto quanto dos municípios. O segundo item dessa demanda é desonerar do PIS/PASEP as receitas dos municípios. Essa é uma demanda da CNM. Tendo-se em vista o impacto financeiro que essa demanda irá gerar aos cofres da União, é necessário discutir melhor as 5 proposições em tramitação no Senado Federal. PLS 120, 2008, PLS 440, 2013, PLS 86, de 2013, PLS 238, de 2013, PLS 348, de 2014. Vale ressaltar que os PLS 440 e 348 poderão beneficiar estatais, municipais, mas também empresas privadas. A coordenação de finanças municipais sugere a discussão dessas matérias no segundo semestre deste ano. 3. Determinar o repasse pela União dos recursos necessários para o pagamento do piso nacional, também proposta da CNM. Essa demanda precisa ser melhor debatida no segundo período legislativo deste ano, pois gerará ônus financeiro à União. Constam em tramitação no Senado Federal 3 proposições: PEC 53, de 2013, PLS 164, de 2014 e a PEC 63, de 2015, relacionados à complementação pela União dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização profissional dos professores. 4. Fazer a União complementar os valores que os municípios gastem, além do que determina a Constituição Federal. Também é a proposição da CNM. No entendimento da coordenação de finanças, essa demanda encontra-se atendida pela demanda acima, que foi lida agora há pouco, e pela demanda que impede a criação de despesas para outros entes federativos sem a correspondente transferência dos recursos financeiros. Nesse sentido, o PLS 86, de 2011, complementar, deve seguir sua tramitação autônoma, pois não possui ligação direta com a demanda da CNM. O referido PLS visa proibir que os entes com população de até 50 mil habitantes que descumpram os limites constitucionais de gastos com educação e saúde deixem de receber transferências voluntárias, exceto as destinadas às áreas de assistência social, educação e saúde. 5º, aprovação de nova legislação para o pagamento de precatórios. Essa principal é uma agenda da Frente dos Prefeitos. Foi muito debatida hoje de manhã. A sugestão da nossa coordenação é que essa demanda seja discutida também no segundo semestre, dada a complexidade do tema e as decisões do Supremo Tribunal Federal, que consideraram partes da Emenda Constitucional 62, de 2009, inconstitucionais, falei em partes. É importante que a Frente apresente a minuta já elaborada, bem como os pareceres obtidos junto às sessões regionais da OAB para balizar a atuação legislativa do Congresso. No Senado tramitam 6 propostas de emenda à Constituição sobre essa demanda: a 63, a 84, a 100, a 104, todas de 2011, a 23 e 27 de 2012. Demandas que poderiam ser objeto de proposição legislativa, mas até o momento não são. 1. Proibir a criação de despesas sem a indicação de fonte de receita. Essa é uma demanda das 2 entidades, Frente dos Municípios, dos Prefeitos e a Confederação. Houve a elaboração de proposição que está na legislação anexa, similar à PEC 172 de 2012, do deputado Mendonça Filho, com a inclusão de uma ressalva à regra geral de proibição da criação de despesas para os estados e municípios, quando não há existência de transferência de recursos financeiros para seu custeio. Essa ressalva só permite a transferência de encargos sem os correspondentes recursos em caso de consentimento espontâneo do ente federado, quando existe a assinatura do contrato ou instrumento congênere no âmbito de transferências voluntárias
em que há a exigência de contrapartida. Como as transferências voluntárias não são de adesão obrigatória, é importante excetuá-las na regra geral. A discussão e aprovação da PEC produzida podem ocorrer até 17 de julho deste ano, pois a matéria, a princípio, não cria ônus à União. O nosso grupo pode, a fim de agilizar a tramitação, buscar incluir como relator da matéria, na Comissão de Constituição e Justiça, um dos seus membros e aprovar requerimento de urgência para votação em plenário após a aprovação da matéria na CCJ. Então, já temos um bom caminho. 2, ampliar para 50% o valor repartido do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, a ser distribuído na forma da lei estadual. Também demanda das duas instituições, CNM e FNP. Houve a elaboração de proposição legislativa buscando alterar a forma de distribuição da cota-parte do ICMS. Haverá perdas e ganhos entre os municípios considerando os novos critérios, mas esses valores não podem ser determinados antes da nova regulamentação estadual. Assim, competirá aos estados promover debate necessário quando da elaboração de lei de sua competência. Para amenizar as perdas, a PEC cria uma regra de transição de 10 anos. Por não gerar impacto fiscal à União, a matéria pode ser discutida e aprovada até 17 de julho deste ano. O nosso grupo pode, a fim de agilizar a tramitação, buscar incluir como relator da matéria um de seus membros e aprovar o requerimento, como no caso anterior. Terceiro item, promover encontro de contas das dívidas previdenciárias. Isso também é das duas entidades. Isso foi abordado hoje de manhã no debate. Como certamente essa demanda gerará impacto fiscal à União, é necessário maiores estudos sobre o tema a fim de se visualizar o tratamento adequado a ser concedido à demanda a partir dos subsídios fornecidos pela CNM. A Coordenação de Finanças Municipais propõe que até o dia 17 de julho seja definido se é possível ou não a apresentação de projeto de lei que verse sobre esse tema. Em caso afirmativo, esse projeto de lei será proposto até essa data, sendo que sua discussão e a deliberação no segundo semestre. Demandas que não deveriam prosperar. Aqui, nessas, como são demandas, incluir representante municipal no CONFAS, é da CNM. Eu vou dar apenas os títulos, senhores, senão para poupar, porque já se sabe, não acolheremos. Então, dá o título. É incluir representante municipal no CONFAS. O segundo, isentar os municípios de contribuições sociais, CID. O terceiro, isentar os municípios dos tributos incidentes na aquisição de bens e serviços, também da CNM. Quarto, atualizar pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor os repasses para a execução de programas federais, também da CNM. Quinto, impedir a criação de pisos nacionais que interfiram na autonomia municipal. Sexto, tratamento favorecido e diferenciado para o G100. Também não se pode dar uma mudança de tratamento. E sétimo, regulamentação da Lei Complementar 148, de 25 de novembro de 2014, que é da Frente dos Prefeitos, que enviou à Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar que originalmente estabelecia o prazo de 30 dias para a repactuação dos contratos a que se refere a Lei Complementar 148. 8. Aprovação do regime especial de incentivo para transporte coletivo urbano e de caráter urbano de passageiros. O REITUP é uma proposta da Frente Nacional dos Prefeitos. E o 9º, por fim, redistribuição de recursos entre os entes federados, que é da Frente Parlamentar, Frente dos Municípios. Como se vê, claro que são meritórias as demandas. Não se discute o mérito delas, todas elas. E aqui fala, 2 prefeitos têm na mesa, a senadora Simone Tebet e o senador Fernando Bezerra, mas sabem que nós não podemos buscar alguma coisa que venha ou ferir a Constituição ou ferir uma relação federativa aqui que nós temos que respeitar, por mais justa que seja a demanda dos municípios, sejam eles da FNP ou da CNM. Então, esse é o relatório e eu apresento aos caros colegas senadores, como contribuição, e se for acolhida pela nossa comissão especial, uma proposta de emenda à Constituição, acrescentando o parágrafo 6º ao artigo 167 da Constituição, para proibir a criação por lei de encargo financeiro aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios,
decorrente da prestação de serviços públicos sem a previsão da correspondente transferência de recursos financeiros nos termos que especifica. Então, está bem claro isso, já é matéria que já consensuada, e essa é uma delas. E a outra altera os incisos 1 e 2 do parágrafo único do artigo 158 da Constituição para estabelecer um novo critério de distribuição do produto da arrecadação pertencente aos municípios do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e também de comunicação. Então, são matérias que precisam ser também avaliadas no conjunto desta comissão especial para ver da oportunidade ou da sua adequação constitucional ou legislativa. Este é o relatório. Renovo também o agradecimento à consultoria legislativa do Senado, liderada pelo nosso consultor. Nosso consultor Ronaldo, acho que ele está aqui. Ronaldo, onde é que você está, Ronaldo? Ronaldo não está aí. O Ronaldo nos ajudou muito. Foi ele que liderou, junto com o Ismael do meu gabinete e dos assessores de todos os senadores, senadora Marta Suplicy, dos senadores que estiveram integrando o grupo dos municípios. Então, eu agradeço muito ao presidente e esse